Amém. Glória a Deus. Obrigado, Paulo. Obrigado aos irmãos. Deus siga abençoando a vida dos nossos irmãos também. Maravilha, né? Esses louvores entoados, podendo nos deixar preparados, com o coração preparados para a palavra do Senhor. Podemos regozijar no Senhor mediante os louvores. E agora, uma porçãozinha da palavra do Senhor queremos meditar. Graça e paz a todos que estão nos assistindo. Uma boa noite, que Deus os abençoe também. E hoje o texto que eu quero ler com os irmãos e meditar um pouquinho está em Romanos 8. Eu senti a sintonia do Espírito na ministração que eu quero trazer. Quando Paulo ministrou, falou várias vezes de Romanos, citou alguns versos que dentro do louvor que foi ministrado também falava sobre Romanos, né? Então, graças a Deus. Romanos 8, versos 1. Quero ler com os irmãos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Graças a Deus. Glória a Deus pela sua palavra. E maravilhoso, como já ouvimos nos louvores, podemos presenciar Deus falando, na mesma sintonia deste mesmo Espírito. É maravilhoso perceber e estar em Cristo. Que privilégio. É isso que eu quero entoar sobre o que Paulo ministrou aos romanos, este privilégio, né, de estar em Cristo. É maravilhoso estar em Cristo, é um privilégio para todos nós, para aqueles que estão em Cristo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu faço uma pergunta para você que está me assistindo, e responda aí no teu coração. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode intentar? Ninguém, a palavra diz, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão guardados em Cristo Jesus. Essa é a palavra que Paulo começa a falar aos nossos corações, falou ao meu coração e fala em todo o tempo que eu estou, desde o momento que o Senhor me chamou. Essa é a conclusão do ensino de Paulo nos capítulos 5 a 7, de que nem o pecado, capítulo 6, nem a lei, capítulo 7, podem impedir os cristãos de ter a vida eterna. O apóstolo proclama que os que estão em Cristo Jesus não precisam temer a condenação por seus pecados. Sabemos que outrora, antes de estarmos em Cristo, já éramos pecadores. Sabemos que antes de estarmos em Cristo, já cometíamos pecados. E depois, estando em Cristo, seguimos sendo pecadores. Mas há uma grande diferença. Estando em Cristo, ninguém pode nos acusar. Estando em Cristo, ninguém pode intentar nada de acusação contra os escolhidos de Deus. E Paulo falou aqui, não devemos temer a condenação pelos nossos pecados. Tanto os pecados já passados, que já foram perdoados, e tanto os que cometermos e nos arrependermos. Temos a garantia que Jesus nos guarda, Jesus nos dá a graça, Jesus nos justifica. Vejamos então os privilégios concedidos à pessoa que está em Cristo. Né? Em Cristo não há condenação, como ele cita no verso. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Porque Jesus é o nosso advogado. Jesus é o que se apresenta diante de Deus e se propõe a pagar, se propôs a pagar os meus pecados. Como Paulo, né? Paulo, nosso ministro de louvor, né? Agora, estamos falando de Paulo aqui, né? Paulo, nosso ministro de louvor,
entoou aqui e também falou que o amor de Deus, quando Ele se entregou naquela cruz, nos trouxe essa graça, cobrindo, pagando, principalmente todos os nossos pecados, pagando a conta que era para ser cobrada de mim, cobrada de você. Ele foi quem pagou por mim e por você essa dívida. Ele foi quem levou sobre si todas as minhas e as tuas dores. Levou sobre ele no dia que se entregou naquela cruz. Então em Cristo não há condenação, porque Ele é o nosso advogado. Romanos 5, 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sabemos que o quão triste é, eu sei, porque eu já estive sem Cristo um dia. O momento que vivi sem Deus, o momento que eu vivi sem a graça e a misericórdia de Deus, no sentido de que eu vivi a minha vida sem achar que não dependia de Deus, achando que não dependia de Deus. Mas quão miserável era, quão triste era a minha vida neste momento, quão triste era viver sem Jesus, sabendo que a qualquer momento Jesus viria e Jesus virá, e eu seria então condenado à morte eterna. A partir do momento que o Senhor esclareceu isso na minha mente, no meu coração, eu compreendi e então pude tomar essa decisão, esse passo de aceitar essa graça, aceitar o sacrifício dele na cruz, aceitar essa justificação que é dado por meio de Cristo Jesus, que intercede por Deus junto ao Espírito Santo pela minha pessoa. Então, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Hoje podemos, hoje eu posso, hoje você que está em Cristo pode se gloriar no Senhor, tendo seu pecado ou seus pecados perdoados, para que ninguém possa intentar sobre a sua vida, ninguém possa te acusar. Quando chegar um momento, como já chegou na minha vida, e isso pode ainda chegar, que Satanás, o inimigo das nossas almas, vier te acusar de qualquer coisa que você já fez, ou de qualquer coisa que porventura você venha cometer, saiba disso, o Senhor Jesus me justifica. Ele pagou a minha dívida diante de Deus, carregou sobre si o que era para mim, rasgou a cédula da minha dívida, rasgou a promissória, e hoje eu não devo nada, e hoje você que está em Cristo não deve nada, para ninguém, e diante dos nossos inimigos, diante do inimigo das nossas almas, tampouco, que é Satanás, você não deve nada. Jesus pagou então na cruz o preço do castigo merecido por nós. Colossenses 2,14. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Como eu já citei, Jesus pagou esta dívida. Ele rasgou esta promissória. Se o diabo vier intentar sobre a sua mente, tentar deixá-lo triste, depressivo, trazendo o teu passado, lembrança do teu passado, que ele traz, ele tenta nos entristecer, trazendo muitas das vezes a lembrança do nosso passado. Já aconteceu comigo muitas das vezes no momento de fraqueza, de tristeza, dele tentar me acusar. Mas aí eu lembro dessa palavra, aí eu lembro que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará contra os escolhidos de Deus? Hein, William? Quem tentará? Ninguém. Ninguém pode tentar. Ele pode tentar, mas não consegue, porque somos justificados pelo Senhor.
Ele já pagou na cruz o preço do castigo merecido por mim, merecido por nós. Romanos 5,10 diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Quando Jesus se entregou naquela cruz, quando Jesus se propôs a pagar o preço pela minha morte, morrendo por mim, Ele me reconciliou, Ele te reconciliou com o nosso Deus, o Criador. Então, por isso fomos reconciliados. Não há nada, ninguém, que pode intentar a acusação contra os filhos de Deus. Por isso é um privilégio, como eu estou falando. É um grande privilégio poder estar em Cristo. Porque não estando em Cristo, a dor, a tristeza, como Paulo, nosso ministro aqui, citou, a depressão, as acusações, o pecado, o peso do pecado em si, é triste, nos deprime, nos depressiona, nos empurra para o poço, nos empurra para a morte. E o pior de tudo, sem Cristo, a morte é eterna, não há salvação. Então fomos reconciliados por meio do sacrifício de Cristo, pela sua vida, e podemos então nos achegar mais a Deus, se achegar a Deus com liberdade, porque agora o Senhor está fazendo essa ponte, Jesus faz essa ponte entre eu e Deus, por isso agora eu tenho esse acesso livre, né? Jesus sempre está conosco, diante das acusações, diante das adversidades, diante da acusação do inimigo das nossas almas, mesmo sendo um privilégio, o inimigo nos acusa, e temos que saber que Jesus sempre está e sempre estará conosco. Nesses momentos de acusação, nesses momentos de tristeza, saiba, ninguém pode, ninguém tenta acusar, porque você é justificado por Cristo. Ele é o nosso advogado, fiel. Romanos 8, 38 e 39 diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar, nem o pecado, porque hoje somos justificados, se arrependemos e sabemos que isso não pode mais nos separar do amor de Deus, porque Ele já nos perdoou, Ele já nos resgatou por um alto preço naquela cruz, um preço que ninguém poderia pagar e ninguém fará igual Jesus já fez. Por isso, Ele rasgou a cédula da minha dívida. Ninguém pode intentar contra o escolhido de Deus. Então estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem coisa alguma pode nos separar do amor de Deus. Reflita nisso. Às vezes você está preocupado com uma dívida, às vezes você está preocupado com a situação que estamos vivendo hoje. É normal, isso é humano. E estamos nessa terra, estamos sujeitos a se entristecer. Estamos sujeitos a viver isso. Sujeitos a viver uma depressão. Somos cristãos, mas somos seres humanos, somos carne e osso. Sujeito às vezes a viver uma depressão, estar num momento de tristeza profunda. Muitas das vezes pensar: Senhor, será que o Senhor se afastou de mim? Porque eu estou passando por isso ou passando por aquilo. Talvez fui abandonado por família, talvez fui abandonado por um irmão, talvez fui abandonado, talvez pelo meu patrão, fui dispensado sem motivo. Talvez fui abandonado e dispensado pelo fato dessa pandemia. Então tudo isso pode estar te entristecendo, pode estar te acusando, mas saiba que nada pode te separar do amor de Cristo. Nada, nem a morte, nem a vida,
nem as potestades e principados, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma pode nos separar do amor de Deus. Que amor maravilhoso é esse? Que deu a sua própria vida por um miserável pecador como eu. Por uma pessoa que não merecia nada a não ser a morte, e eterna. Mas Ele escolheu nos amar. Ele escolheu se entregar por mim e por você. Ele escolheu morrer naquela cruz, sofrer, padecer, um sofrimento tal, que o homem de várias maneiras tenta explicar, mas só Jesus pôde sentir este sofrimento. Só Jesus, naquele dia, que se apresentarmos diante dele, poderá nos explicar o quão doloroso foi morrer na cruz por mim e por você. Mas com certeza, ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: filho, não me arrependo de nada, porque eu te amei primeiro. Ele vai dizer para você: eu te amei primeiro, nada nem ninguém poderá te acusar. Jesus nos ama e nos quer ter sempre junto dele. 1 João 3,1: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. A única maneira de estarmos sempre junto dele, junto do Senhor, é desfrutar do seu amor eterno, é conhecendo a Deus, por meio de Jesus Cristo, se tornando então filho de Deus. Quer viver hoje e eternamente, sem se separar de Deus? Conheça-o, aceite-o, se torne filho de Deus. Não somente uma criação de Deus, que todos nós somos, mas se torne filho por meio do sacrifício de Cristo. Se torne filho por meio da aceitação dele, mesmo você ainda sendo um pecador. Ele resolveu te amar, ele resolveu me amar. É a única forma que possamos seguir sempre junto a ele, nunca mais nos separar dele, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nada pode te separar, nada pode te constranger. Em nome de Jesus. Esta bênção é um privilégio, poder estar com Cristo. Por isso é um privilégio estar em Cristo, sabendo que um amor tão grande, um Deus tão maravilhoso, deixou a tua glória para se tornar um homem, padecer, sofrer, para que eu e você fôssemos salvos, para que eu e você tivéssemos garantido a vida eterna, a salvação eterna. Então é um privilégio, e esse privilégio somente é daqueles que estão em Cristo Jesus, do salvo. É privilégio dos que estão em Cristo. Quem está em Cristo está livre da condenação interna. 2 Coríntios 5,17 diz assim: é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. O teu passado, o teu pecado, a palavra de Deus diz que ele lança no mar do esquecimento. Jesus, Deus, nunca mais lembrará do teu pecado. O inimigo das nossas almas pode intentar, mas Deus nunca mais lembrará dos teus pecados. Por isso você está salvaguardado em Cristo. Por isso você está eternamente junto a Ele, acompanhado por Ele. Enquanto estiver nessa terra, movido, guardado, aconselhado pelo Espírito Santo. Essa pessoa maravilhosa, deixada por Deus, deixada por Jesus, no momento que Ele subiu aos céus, deixou o Espírito Santo para que nos consolasse, para que nos ajudasse a vencer esse momento em que estivéssemos nessa terra, ainda padecendo nessa carne, nesse corpo corruptível, porque chegará o tempo que diante de Deus seremos glorificados num corpo incorruptível, e aí então
compreenderemos todas as coisas. Seja guardado por Ele, né? Aquele que está em Cristo, as coisas já passaram, tudo, quer seja para eles, para os judeus, a lei tinha sido deixada para trás, e nós, os nossos pecados, foram deixados para trás. Eis que fizeram novas todas as coisas. O Senhor Jesus quer fazer todas as coisas novas na tua vida. O Senhor Jesus quer renovar a tua vida, quer fazer um pacto contigo nesta noite. Essa é a proposta de Jesus para aquele que ainda não está nele. Se porventura, você que ainda não conhece a Cristo, eu te faço essa proposta, que é a proposta que Jesus nos faz. Quer ficar livre da condenação eterna? Se você quer ficar livre da condenação eterna, aceita esse convite. Aceita Jesus. Que essa paz, que sobrepassa todo o entendimento, guardará a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. E esse problema, essa dificuldade, essas coisas que possam estar assolando a tua vida, com Jesus, será muito mais fácil vencer. Porque quando estamos em Jesus, a palavra dele nos afirma, já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Segundo a vontade dele, podemos vencer todas essas coisas. E mesmo que diante dessa circunstância, venhamos sucumbir fisicamente, espiritualmente, estamos salvaguardados. Espiritualmente, o Senhor estará conosco até a consumação deste século. A palavra diz, estarei contigo até a consumação deste século. Eu faço esse convite a você. Venha desfrutar da presença e do amor de Deus por meio de Cristo Jesus. Aceita Jesus. É a oportunidade que Ele nos dá nessa noite. Se ainda você não conhece Jesus, nós falamos aqui de todo o privilégio daqueles que estão em Cristo Jesus. Mas se porventura você não está em Cristo, você tem essa oportunidade essa noite. Porque é só por isso que Jesus me trouxe aqui. Para te dar a oportunidade de alcançar a salvação eterna. Deixar de ser acusado pelos seus pecados, pelas suas fraquezas, pelas dificuldades, pelas suas dívidas. O Senhor Jesus vai ajudar você a passar por tudo isso. E principalmente, perdoá-lo dos seus pecados. Lançar os teus pecados no passado. E fazer um pacto novo. Um único pacto. Que restaurará a tua vida eternamente. Essa é a proposta que eu trago para você nessa noite. E se você aceitar Jesus, aí na sua casa, tomar essa decisão hoje, não sou eu quem vou fazer a mudança na tua vida, é o Espírito Santo de Deus. Eu sou só o mensageiro, só o porta-voz, é o Espírito Santo de Deus. Entrega a tua vida hoje, e o Espírito Santo de Deus fará mudança no teu coração, fará mudança aonde você está vivendo, nas pessoas que você convive, tudo será transformado. Porque por meio de você, Jesus pode transformar você por meio do Espírito e transformar os outros que estão à sua volta, usando a tua vida ainda, à volta das suas circunstâncias. Foi assim que Ele fez na minha vida, faz na nossa vida, levando esse Evangelho, transformando vidas. Eu te faço esse convite nessa noite. Vou orar com você nessa noite. Se você fez esse voto com Deus, e quer então participar dessa aliança, dessa nova aliança que Deus faz, desse pacto que Deus faz, por meio do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, e você quer ser justificado por Deus, não havendo mais condenação para você, porque para aqueles que estão em Cristo Jesus, é um privilégio estar com Cristo, e não há condenação. Então eu quero orar, e você aí, toma a tua decisão no coração, e estamos aqui à disposição, não é porque estamos pelo Facebook ou pelo YouTube, temos o nosso telefone do pastor Paulo, outros pastores aqui na igreja, eu, o Paulo, o pastor Antônio, o Jean, o Diadema. Se você quiser entrar em contato conosco, dizendo assim, eu aceitei a Jesus, como eu faço, o que eu preciso? Você precisa ser acompanhado, ser semeado cada dia mais a palavra no teu coração. E então, em nome de Jesus, saber que você, a partir de hoje,
a partir do momento que tomar essa decisão, você alcançou a vida eterna. Compreenderá melhor qual é o sacrifício de Cristo na cruz por você, por mim e por nós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, dizendo que privilégio temos estar em Cristo, Senhor. Que maravilha grandiosa é esta, saber que o Senhor nos amou primeiro, saber que o Senhor está conosco, saber que o Senhor seguirá conosco, que o Senhor até a consumação do século estará conosco e eternamente se fará presente conosco, ceará conosco naquele grande dia, naquele grande banquete que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Obrigado, Deus, por este privilégio de poder estar contigo, de ser um pecador, mas arrependido e ter alcançado esta graça pela nova aliança que o Senhor fez conosco, fez com o teu povo e faz com aquele que se arrepende dos seus pecados e em si entrega, tendo a Ti como único e suficiente Salvador. Se porventura essa pessoa hoje, Senhor, está aceitando a Jesus, eu quero aqui orar pela vida dela, Pai. Amém. Que o Senhor o receba no seu trono de graça naquele dia. Que hoje esteja sendo escrito o nome dele no livro da vida, Pai. Para que ele eternamente possa viver contigo. Eternamente, enquanto estiver nessa terra, saber que o Senhor está presente na vida dele, que o Senhor vai estar ajudando-o nessa caminhada até a tua vinda, e eternamente, depois na tua vinda também, seguiremos aos céus para contigo, e eternamente viveremos contigo, cantando, ora vem Senhor Jesus, glória, Maranata, Senhor, Deus tremendo, aceita-nos, Pai, e aceita esse, Pai, que está arrependido nesta noite, como teu filho, faz dele filho teu, faz dele, Senhor, um pacto agora com ele, Pai, por favor. Essa é a palavra que eu te peço, essa é a palavra que eu te agradeço, foi isso que o Senhor assentou no meu coração. A tua palavra diz para mim assim, a tua palavra é cristocêntrica. Paulo iniciou, mas o Senhor é quem conclui. Paulo iniciou, mas é o Senhor quem deu a vida por Cristo, por nós. Cristo quem deu a vida por nós. É o Senhor quem nos amou primeiro. É o Senhor que em toda a Bíblia é o único e digno de ser louvado. Por favor, Deus, assim eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.